E aí, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Esse é o programa Em Chamas e hoje eu trouxe um tema muito legal para começar a apresentar esse programa. Será que ser cristão na juventude realmente aprisiona? Eu trouxe alguns versículos para a gente conversar a respeito desse assunto e se encontra lá em João 8, versículo 32, 34 e 36. Então conhecerão a verdade os libertará. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. A maioria dos jovens de hoje em dia, se a gente colocar 100 jovens, 98 vão falar que não se convertem ao cristianismo, que não vêm para Jesus por medo disso, de ter que largar as velhas práticas, por medo de não poder sair, de não poder beber. Mas será que isso realmente é liberdade? O problema de hoje em dia é que a gente confunde perdição com liberdade. Todos nós sabemos que existe um Deus e que Ele criou a gente com um único propósito. Se a gente não está, de fato, no caminho desse propósito, a gente não é livre, a gente é perdido. E a palavra de Deus fala exatamente isso, de que quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto por ela. E Manu, que verdade é essa? Essa verdade é Jesus. Quando a gente conhece Jesus, a gente aprende que, de fato, as outras coisas não valem mais a pena. A gente aprende que, de fato, as outras coisas não acrescentam mais em nada na nossa vida. E muitos jovens têm medo disso, têm medo de vir para Jesus e pensar assim: mas se eu for, eu tenho que parar de beber, se eu for, eu tenho que parar de sair. Quando, na verdade, quando a gente está perto de Jesus, nada mais importa. Esses dias eu estava em casa e o Senhor falou comigo assim: o seu ser, a sua alma, só se satisfaz comigo quando você olha para mim. Quando o nosso padrão não é Cristo, quando a gente ainda não olhou para Cristo como um padrão, quando a gente ainda não experimentou da dose mais forte que é Cristo, as pequenas coisas e as pequenas doses satisfazem a nossa alma. E é exatamente isso que acontece com esses jovens que não conhecem a Jesus. Eles, todos os dias, se alimentam de coisas passageiras e momentâneas, achando que estão completamente cheios, quando na verdade ainda falta algo, que é a poção mais forte, que é Jesus. Aquele que está perto de Jesus, ele literalmente está livre. Jesus, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Como pode, se alguém perdido, se ele sabe o caminho, se ele conhece a verdade e se ele de fato está vivendo e não somente existindo? Aquele que não conhece a Jesus, ele não conhece o caminho. Aquele que não conhece a Jesus, ele não sabe da verdade. E ao invés de estar vivendo, ele só está existindo. E não é isso que Jesus quer pra gente. Não é isso que Jesus criou pra gente. Ele criou a gente para ser de fato livre. Ele não criou um para ser preso e outro para ser solto, não. Ele criou todos para viver nessa mesma liberdade. É exatamente o que eu falei. O que a gente vive hoje em dia na nossa cabeça é que a gente acha que perdição é liberdade. Mas é aquele que está longe do propósito, aquele que está longe de Deus, aquele que não está fazendo o que ele foi criado para fazer, ele não está livre, ele está perdido. E podem ter pessoas que falam assim: mas os cristãos realmente são mais retidos, os cristãos realmente são mais... Tem algumas restrições também, tanto de participar de festas mundanas, como de bebida, como de ficar com as pessoas, tudo isso. Mas é exatamente o que eu falei. Quando a gente conhece a Cristo, a gente não quer baixar o nível. Quando a gente conhece a Cristo, é muito mais do que não poder, a gente não quer. A gente não quer participar de festas mundanas, porque são pequenas doses e essas coisas não satisfazem a gente. Quando a gente já pisou no Santo dos Santos, não há outro lugar que a gente saiba viver. E é exatamente isso que Cristo tem oferecido para essa geração. Cristo tem oferecido para essa geração algo que não é passageiro, algo que não é momentâneo. Cristo tem oferecido para essa geração algo que é eterno. Enquanto a gente olhar para aquilo que é terreno, a gente vai ficar preso. Se você pegar duas pessoas, uma que é cristã e uma que não é, e tirar tudo dessa que é cristã, provável que ela entre em uma depressão, provável que ela se afunde em algum problema. Agora, se você pegar uma pessoa que segue a Cristo, uma pessoa que verdadeiramente tem o Espírito Santo morando dentro dela, você vai ver que essas duas pessoas vão reagir de formas diferentes. Essas duas pessoas vão reagir de formas extremamente diferentes.
Porque uma, tudo que ela tem é material. E se você tirar tudo que ela tem, ela vai ficar sem nada. Agora a outra, ainda que você tire tudo que ela tem, ela ainda tem a Cristo. Se você tira tudo que ela tem, ela ainda tem Jesus. Se você tira tudo que ela tem, ela ainda tem o bem mais precioso dela. Nesse vídeo, eu falei para você, respondi a sua pergunta. Se ser cristão realmente aprisiona, se ser cristão realmente deixa a gente preso. E agora eu queria deixar uma reflexão para você ficar pensando a respeito disso. O peixe foi criado para ficar no mar, na água. A árvore foi criada para ficar no solo. E o homem foi criado para ficar perto de Deus. Se você tira o peixe da água, o que acontece? Ele morre. Se você tira uma árvore do solo, o que acontece? Ela morre. Se você tira um homem de perto de Deus, o que acontece? Ele também morre. É exatamente isso que acontece. E é essa pergunta que eu queria deixar para você no final desse vídeo. Será que verdadeiramente é livre o homem, o jovem, que é aprisionado pela morte espiritual? E esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me siga nas minhas redes sociais que vai estar passando aqui. Os dias de vídeo serão todo sábado, 8 horas da noite, aqui, nesse canal. Então não perca o próximo capítulo.